Hoje vamos continuar nossas aulas da Lei 11.350 e hoje vamos abordar as atividades do ACS acompanhados por um profissional de nível superior. Para começo de conversa, eu quero dizer que essas atribuições, essas atividades, elas são feitas apenas na área geográfica do profissional, do ACS no caso, e acompanhados por um profissional, como eu disse, de nível superior. Não é qualquer profissional, isso pode ser cobrado na sua prova. É interessante também lembrar que esse profissional de nível superior, ele tem que ser um membro da equipe, tá bom? Então, se cair na tua prova, que pode ser qualquer profissional, não importando o nível de escolaridade e também não importando se ele é ou não da equipe, você tem que ficar atento para não cair nesse tipo de pegadinha, tá bom? Então, sem enrolação, indo direto ao ponto, eu vou comentar cada uma dessas atividades, vou fazer um comentário sobre elas e no final eu vou te ensinar como você pode gravar com mais facilidade para levar para o dia da sua prova e conquistar a sua aprovação. Então, vamos para a Lei 11.350. Antes de mais nada, você precisa saber também que existem duas condições para o ACS ele ser acompanhado por esse profissional de nível superior e desempenhar essas atividades que estão descritas na Lei 11.350. A primeira delas é que esse ACS ele precisa ter curso técnico. Então, não é qualquer ACS que pode desenvolver essas atividades. Então, essa é a primeira observação que você tem que levar para a sua prova. A segunda observação é que esse ACS com curso técnico, ele tem que dispor de equipamentos adequados. Por exemplo, uma das atividades é acompanhar a questão da medição de pressão arterial. Então, o ACS profissional ele precisa dispor desse equipamento para poder desenvolver essa atividade. Isso é muito lógico, muito óbvio, tá bom? Então, é isso que a lei ela fala sobre essas condições. Então, tem que ter curso técnico e tem que ter os materiais adequados para desempenhar essas atividades. A primeira atividade descrita na Lei 11.350 é a aferição da pressão arterial durante visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando o paciente para a unidade de saúde de referência. Então aqui, tanto essa primeira atribuição que visa ali acompanhar, na verdade, casos de hipertensão arterial, que é uma doença que mais acomete, uma das que mais acomete a população. Então, acompanhar esses casos, prevenir, poder ali justamente acompanhar essas pessoas que têm ou que talvez não saibam que têm, né? E ali poder identificar. Uma vez que essa atividade ela é realizada sob a supervisão desse profissional de nível superior, que profissional, professor? Olha, pode ser um enfermeiro ali, membro da equipe, tá bom? Então, essa pessoa ela é encaminhada à unidade de saúde mais próxima. É isso que a primeira atividade típica diz sobre essa atividade, né, do ACS em questão. A segunda atividade ela é muito semelhante a essa. No entanto, ela visa o acompanhamento de pessoas que têm, por exemplo, casos de diabetes, ou então elas estão com algum tipo de suspeita. Então, acompanhe comigo qual é a segunda atividade típica do ACS acompanhado de um profissional de nível superior. Olha só, a medição de glicemia capilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional, encaminhando pacientes para a unidade de saúde de referência. Perceba que a primeira e a segunda atividade elas possuem redações semelhantes, mudando apenas ali o que o ACS vai fazer. Enquanto na primeira ele vai ali se preocupar com a questão da pressão arterial, de casos de pessoas hipertensas, a segunda vai se preocupar com a medição de glicemia, que vai ali identificar ou acompanhar pessoas que têm, por exemplo, diabetes, não é isso? Então, esse acompanhamento pode e deve ser feito pelo profissional ACS. E aí ele vai ter ali os seus instrumentos
para poder fazer esse acompanhamento junto com o profissional de nível superior. É isso que essa segunda atividade ela diz para gente. A terceira atividade do ACESS acompanhado por um profissional de nível superior é a aferição de temperatura axilar durante a visita domiciliar em caráter excepcional com o devido encaminhamento do paciente. Olha só essa diferença em relação às duas primeiras. Quando necessário, para a unidade de saúde de referência. Por que eu faço questão aqui de destacar esse ponto, quando necessário? Porque já caiu em prova em uma questão fazendo uma troca desses termos com, por exemplo, medição de glicemia capilar, dizendo que a pessoa seria encaminhada quando necessário. Então, para que você memorize isso aqui, olha só, tanto a pressão arterial quanto a glicemia capilar você encaminha, tá? Depois de realizar ali a atividade de acompanhamento. Só que quando você faz a medição de temperatura axilar, a própria lei diz que será encaminhado quando necessário. Então não será sempre, será quando necessário. A literalidade ela é muito cobrada. Professor, o que é isso? O que é literalidade? As palavras tal como estão escritas. Então, qualquer palavra, quando ela é tirada ou acrescentada, o examinador ele pode considerar errada. Então você precisa saber, e eu deixei aqui embaixo para que você possa acompanhar junto comigo, tá bom? Então olha só, tanto a medição de glicemia quanto a medição de pressão arterial, o ACESS encaminha, tá bom? Para a unidade de saúde mais próxima. Agora, a medição de temperatura axilar, você encaminha quando necessário. Tá bom? A quarta atividade do ACESS acompanhado por um profissional de nível superior é a orientação e apoio em domicílio para a correta administração de medicação de paciente em situação de vulnerabilidade. O ACESS também tem como competência ele orientar para a correta utilização, uso adequado de medicamentos, uma vez que o ACESS também ele acompanha pessoas, por exemplo, da saúde mental, pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes e que muitas vezes deixam de tomar o seu medicamento por falta, muitas vezes, de conhecimento ou também algum tipo de desleixo ou, às vezes, economicamente ali não tem condições de comprar determinados remédios, mesmo que muitos desses remédios que têm uso contínuo, crônico, eles são disponibilizados gratuitamente. Então existem várias situações aí que o ACESS ele tem que ficar de olho, e essa atividade aqui, ela nos relembra que o ACESS ele pode sim ficar mais ou menos como uma espécie de fiscal ali para poder acompanhar essas pessoas, a Dona Maria, o seu João ali, para a correta administração ali desses medicamentos. A quinta atividade típica do ACESS acompanhado por um profissional de nível superior é a verificação antropométrica. E isso tem a ver com medições em relação a peso, altura. Isso é muito interessante quando você acompanha, por exemplo, crianças, para identificar ali o desenvolvimento da criança, se ela está se alimentando direito, os próprios idosos, Então você pesa ali essas pessoas para identificar ali qualquer tipo de anormalidade, seja em relação ao peso, enfim, a altura. Tudo isso é verificado também como uma atividade ali do ACESS acompanhado por um profissional de nível superior. Ela é muito importante para verificar ali esse estado nutricional do paciente, tá bom? Para lembrar de tudo isso que nós vimos até aqui, você vai lembrar da seguinte frase, olha só: pressão e glicemia encaminha, temperatura quando necessário, orientação de medicação e antropométrica verificação, tá bom? A verificação ali das medidas. Então, nessa frase você encontra ali as 5 atividades do ACESS acompanhado ali por um profissional de nível superior. Professor, na hora da prova pode ser que eu confunda ali e não saiba qual é das atividades que é quando necessário. Olha só, você vai gravar da seguinte forma: quando o tempo está muito frio,
você usa uma roupa mais densa, né? Uma roupa de frio. Isso significa que quando é necessário você vai usar uma roupa de frio, ou seja, quando a temperatura estiver menor. Eu estou falando isso para que você possa relacionar com essa ideia de temperatura e quando necessário. Lembre que só é quando necessário quando o ACS desempenhar a atividade de verificação de temperatura axilar. Então, olha só, quando for necessário, por conta da temperatura, eu usarei uma roupa de frio. Lembrem desse macete que com certeza vocês vão lembrar também no dia da prova de vocês. Se você chegou até aqui e quer receber mais vídeos como esse de aulas da Lei 11.350, deixa aí nos comentários, me diz de onde que você é, qual é a banca do seu concurso, deixa aí sugestões para os próximos vídeos. Eu vou deixar aqui no primeiro link, na descrição do vídeo também, no primeiro comentário fixado, o link do meu material para os cargos de ACS e de ACE. Eu sei que vale a pena ali você conferir. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima.